Muito boa noite, amigos. Voltando aqui para começar mais um Clube Leitura e Graça, mais uma reunião em que Deus se faz presente, mais uma reunião em que nos reunimos aqui terça-feira à noite. Reunião que nos reunimos é um pleonasmo, né? Mas toda terça-feira à noite nós estamos aqui para poder compartilhar entendimento e edificar a nossa vida. Esse mês, através desse livro, Como Integrar Fé e Trabalho, tudo dando certo, hoje finalizaremos esse livro. Temos 3 capítulos aí pela frente. E, como sempre, quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. E quero também te pedir o seguinte: você que não adquiriu o livro e quer adquirir, Paulo, eu gostei da leitura, gostei da conversa, gostei da participação e gostaria de adquirir o livro. Como é que eu faço? Você entra aqui no link de associados da Amazon e adquire esse livro para o seu entendimento. Eu, particularmente, gosto muito de adquirir o livro em si, gosto muito de rabiscar, é uma preferência pessoal, mas acredito que muitos de vocês compartilham comigo. Então, se você puder, adquira o seu livro também aqui no link de associados da Amazon e, em contrapartida, você acaba contribuindo com o projeto, sem nenhum custo extra. Então, participe conosco, contribua conosco, que vai ser muito importante. Além disso, gostaria de dar só mais um recado. Nosso próximo livro, vamos começar a princípio semana que vem, será o livro Celebração da Disciplina. Eu estou com ele aqui em algum lugar, eu já vou achar e vou trazer aqui para vocês. Mas então você que você que está participando hoje aqui, que está começando hoje, ou que está assistindo esse vídeo logo depois, semana que vem vamos começar a nossa leitura, a nossa conversa a respeito do livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Você não pode perder. E mais algum recado para a gente começar, pessoal? Se não tiver mais nenhum recado, eu gostaria de fazer aquela tradicional oração. Porque lembrando bem, tudo que nós fizermos, precisamos fazer em nome do Senhor, tudo para a glória de Deus, assim como diz o capítulo 9. E também, assim como fala o capítulo 10. Tudo que você tiver para fazer, faça o melhor que puder. Eclesiastes 9:10. Estamos aprendendo como lidar com a nossa vida profissional. Estamos aprendendo como lidar com o nosso trabalho e incluir Deus em tudo isso. Como olhar para tudo isso a partir da perspectiva cristã, da cosmovisão cristã. E vamos aprender a avançar um pouquinho mais sobre esse entendimento aqui hoje. Então, quero pedir que você participe com a gente, esteja aqui focado, concentrado aqui conosco e muito participativo, como sempre. Amo a participação aqui de vocês. Pessoal, vamos fazer então a nossa oração, pedir a Deus que esteja aqui conosco, porque onde 2 ou mais se reúnem em nome dele, ele se faz presente e é assim é que nós vamos crescendo em graça. Não é apenas um trabalho, não é pelas nossas próprias mãos que nós alcançamos a graça, a salvação de Deus, senão pela graça dele, única e exclusivamente. Então vamos pedir a ele que esteja aqui conosco também aqui nessa noite. Amém? Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui em tua presença, nos reunindo com os irmãos, cada um na sua casa. Senhor, alguns estão na sua casa, alguns estão a caminho da sua casa, outros estão retornando do trabalho, da escola, da faculdade. Mas, Senhor, não importa onde essa pessoa esteja aí com ela também. Se faça presente, manifesta o teu poder, manifesta a tua presença e toque os nossos corações. Pai, aqui nós estamos conectados através dessa tela, mas o Senhor nos conecta também no mundo espiritual. E o Senhor fala aos nossos corações. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, esteja conosco, se faça presente aqui nessa reunião e abra o nosso entendimento, nos faça crescer em graça, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos começar? Então, já dei alguns recados. Hoje, o livro do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Vamos finalizá-lo. Começando, então, pelo capítulo 10. Novo conceito de trabalho. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Eclesiastes 9:10, na versão da Nova Linguagem de hoje. E aí eu queria conversar com vocês sobre o espírito desse capítulo. O espírito desse capítulo, ele traz o entendimento, boa parte do capítulo ele fala muito sobre a graça comum. Alguém pode me falar o que é a graça comum? O que te chamou a atenção a respeito desse conceito? A respeito desse tema? Quem pode começar aí me ajudando? Eu sei que quando o primeiro começa, depois o pessoal se solta. Mas é importante aqui, eu gosto muito da participação de vocês. Isso contribui muito aqui para o clube. Vou pedir aí que vocês me ajudem. Quem pode me ajudar a definir a respeito disso? O que é a graça comum? E como ela vai se manifestar aqui nesse entendimento a respeito do novo conceito de trabalho?
Tudo isso, calma, peraí, um de cada vez. Vamos lá. Quem pode me ajudar aqui a entender o que é graça comum? O que mais chamou a atenção nesse capítulo? Se não foi a graça comum, o que foi? Fala, Flávio. Boa noite. Bom, o que entendi de graça comum seria uma graça universal que é derramada sem distinção, como benevolência e misericórdia de Deus, algo assim. Que ela significa, não faz a distinção entre um crente e um ímpio, por exemplo. Seria bem esse entendimento, né, de que Deus ele opera e ele age tanto na vida dos cristãos quanto na vida daqueles que não são cristãos. Seria o entendimento de que Deus ele traria uma benevolência a toda a humanidade, independente da sua crença e da sua comunhão com Ele. Deus, justamente pelo entendimento de que a graça ela é um favor imerecido. Então, se ela é um favor que não se merece, os cristãos eles não se beneficiariam além dessa graça. A graça, em princípio, ela seria existiria uma graça comum que tanto beneficiaria as pessoas que são cristãs e as pessoas que não são cristãs. Fala, Raíza, o que você entendeu desse conceito? O que você tem a acrescentar aí pra gente? É um conceito bem interessante, né? Eu particularmente fui aprender um pouquinho sobre graça comum quando comecei a ler esse livro e também alguns outros livros, né, do meio reformado, é um termo bem comum no meio da galera reformada. E o que eu acho interessante, né, é que às vezes a gente tende a fazer até uma confusão entre graça comum e graça salvadora. E o autor, ele deixa de forma bem explícita que existe a diferença, né, entre a graça salvadora e a graça comum. E a graça comum, a definição, o Flávio falou muito bem, né, é que é como se a gente olhasse aquela passagem onde fala que Deus ele faz a chuva cair sobre o bom e sobre o mal, o sol nascer sobre o bom e sobre o bom e sobre o mal. Então, é basicamente isso, né, a graça comum. Porque às vezes a gente tende a se perguntar, e o autor fala muito sobre isso, né, por que se a gente tiver uma cosmovisão equivocada, né, ou uma mente muito restrita e analisar o trabalho e toda a situação que nos rodeia, né, todo o contexto que nos rodeia apenas pela cosmovisão, a gente vai ter vai ter vários questionamentos por que Deus abençoa o ímpio, sendo que ele não glorifica Deus, sendo que ele não tem uma postura correta, né, identificando que Deus é o Senhor e soberano, Deus é Senhor e soberano sobre tudo. Então, quando a gente analisa apenas pela ótica da cosmovisão, vamos dizer assim, a gente tem uma visão limitada da graça comum. Então, ele traz até um trecho muito interessante ali sobre a visão de Lutero, né? Não apenas de Calvino, sobre a gente olhar o trabalho por uma cosmovisão cristã, mas também como uma providência divina, algo que excede o nosso intelecto, que é a parte da cosmovisão, mas também que vem de algo que nos transcende, que é a provisão divina. Ou seja, Deus escolhendo nos abençoar através do ímpio, talvez, abençoar a sociedade, como enviando provisão através do trabalho do ímpio. E a Bíblia ela nos dá vários exemplos, né? E o autor mesmo cita como, e para mim o exemplo assim mais performático e que evidencia muito essa questão da graça comum é o exemplo do rei Ciro, né? Quando o Espírito de Deus estava sobre um rei que era pagão, ímpio, e Deus usou, né, derramou a bondade, né, dele sobre a vida desse rei para que ele abençoasse a vida do povo de Israel e ali que ele cooperasse para o plano da redenção, vamos dizer assim, né, do retorno do povo de Israel para sua terra, né, aquilo que Deus tinha prometido, o fim do exílio, enfim. Eu acho isso foi muito do que me tocou. Acho que conforme a galera for falando também vai iluminando mais aí, a gente vai fazendo mais comentários e adendos. Você acha que parafraseou aquele versículo que fala que a chuva ela cai sobre justos e injustos, né? Deus ele dá oportunidade tanto a justos quanto a injustos. Nós não somos privilegiados
somos privilegiados em relação à salvação, porque quando cremos em Cristo, nós somos elevados, resgatados, na verdade, ao patamar de filhos de Deus e à comunhão com Deus. E existem vários privilégios em torno disso. Agora, em relação à bênção, à graça comum, existe uma chuva, e essa chuva, ela cai sobre justos e injustos. Quer dizer, as dificuldades e também bênçãos, elas podem tanto cair sobre pessoas que servem a Deus, quanto sobre pessoas que não servem a Deus. E esse aspecto é interessante. Deus, ele vai usar dessa forma, Deus, ele vai usar também, e eu acho que é um ponto extra que ele comenta aqui da graça comum. Deus, ele vai usar pessoas que não são cristãs, pessoas que não fazem parte do povo de Deus, para nos abençoar e vice-versa. Nós também seremos usados por Deus para abençoar pessoas que não fazem parte desse conjunto da obra divina do reino de Deus. E existem benefícios aí que ocorrem dos dois lados. E aqui é um conceito de graça comum que ele explora bastante nesse capítulo. Gostei também desse entendimento que você trouxe, Raíza. Flávio, fala comigo. Só complementando esse entendimento, também me fez recordar da parte da parábola que um fazendeiro, ele tinha plantado trigo e veio um inimigo dele e plantou joio no mesmo terreno. E, bom, os servos se questionando, né, dessa questão, e o fazendeiro disse, deixa que eles cresçam juntos, mas na hora da ceifa, da colheita, há essa separação. Nessa parábola, a gente consegue ver a questão da graça comum, que é que o trigo e o joio, eles crescem juntos no mesmo lugar. Então, tanto os que seriam salvos e os ímpios, eles têm as mesmas condições, mesmas tratativas, tudo normal, mas o que diferencia a graça comum da graça salvadora é a hora da colheita, onde somente o trigo é aproveitado e o joio é descartado. Isso é muito interessante, né? O resultado vai ser diferente, vai ser abordado de uma forma diferente. Fala, Bela. Boa noite, gente. Vou manter a câmera desligada porque já deu aquela travadinha básica, mas vamos seguir. Eu gostei muito do link que a Rai fez acerca da graça salvadora e a graça comum. O livro já desperta para a gente acerca de quando nós valorizamos as pessoas e todo tipo de trabalho que nós chegamos, né, nessa finalidade da graça comum. Que é muito bom, trazendo para o âmbito cristão, também tem um momento em que ele menciona que nós, cristãos, podemos não somente trabalhar bem, como devemos trabalhar bem como não cristãos, e também o Senhor pode proporcionar com que a gente venha aprender com essas pessoas que não são cristãs. Infelizmente, existem muitos dos cristãos que acreditam que apenas por ser cristão, eles já merecem um local de destaque em determinado ambiente de trabalho. E não é assim. O nosso Senhor, ele é justo, ele faz segundo o esforço. Então, o não cristão que se empenhar de forma melhor do que aquele que é cristão, vai sobressair. Por isso que a palavra também nos diz que nós temos que fazer a diferença, pois nós somos filhos de um Deus vivo que é justo. E ele é justo, ele não vai favorecer jamais um filho dele que não se esforça, é medida ao esforço dele. Tanto que ele também nos diz, esforça-te que eu te ajudo. A Rai também mencionou, você também mencionou acerca da chuva que molha todos, o sol que ilumina todos. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso à memória também, de que o Senhor, ele quer sim nos honrar no nosso local de trabalho. Mas se ele observar que aquele que não é cristão se esforça mais por amor à sua justiça e por não poder ir contra a tua palavra, o nosso Senhor jamais vai favorecer um que não se esforça, enquanto um que pode até não servir a ele da forma correta, mas naquele momento está fazendo justiça para receber algo superior. É muito importante a gente levar isso em consideração. Deus, ele é soberano, né? E uma vez que a gente entende de que ele pode nos abençoar, e de fato existe uma diferença aqui. Se nós recebemos a graça divina para além da graça comum, agora a graça salvadora, fazemos parte do reino de Deus. Deus, ele não nos daria bênçãos sobre medida, inclusive mais aos filhos do que aos cachorrinhos, quer dizer, mais aqueles que são filhos do que aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Os cachorrinhos pegam migalhas.
da parte de Deus, nós temos direito às maiores bênçãos. Da parte de Deus, nós temos direito às maiores bênçãos. Isso é bíblico. A questão que nós estamos abordando aqui é em relação às consequências da nossa, como o aspecto do livro principal, que é o trabalho. Mas isso pode ser levado para algumas áreas da vida sem fugir ao princípio bíblico. Dentro da nossa vida profissional, a gente pode pensar assim, olha, só porque eu sou parte da família de Deus, eu deveria ser beneficiado, afinal, eu faço parte da família de Deus. Então, dentro do meu trabalho, a quem Deus deveria dar uma promoção? A mim, não àquela pessoa que não faz parte do povo de Deus. E isso é um pensamento enganoso. A gente está trabalhando um pouquinho aqui esse aspecto dentro desse capítulo. Existe uma graça comum, como a gente estava comentando, que é a chuva que cai sobre justos e injustos. Então, dentro do ambiente do trabalho, isso vai se repercutir também. É fato que, às vezes, nós podemos ser abençoados, para além daquilo que merecemos. Mas o aspecto também do esforço individual, ele é um componente que ele acaba entrando na nossa vida profissional. Então, a gente precisa ponderar um pouco. Ele traz isso um pouco no subtópico, o equilíbrio da graça comum, em que ele destaca que existem pessoas que na sua vida profissional, deixa eu fazer aqui essa ponderação, pessoas que na sua vida profissional, a gente vai ver não cristãos, pessoas que não fazem parte do povo de Deus, executando muito bem as suas funções, fazendo grandes descobertas, executando grandes projetos, conseguindo grandes negócios, conseguindo executar grandes coisas na sua vida profissional. E às vezes nós somos colegas de trabalho e nós olhamos assim, poxa, por que aquela pessoa ela é abençoada e eu não sou? E aí existe um entendimento profundo que você precisa fazer. Primeiro, o entendimento de que não é porque aquela pessoa que não é cristã, ela está executando o seu trabalho, que Deus não vai abençoá-la. Não é porque ela não é cristã que Deus não vai abençoá-la. Esse é um aspecto. Deus vai abençoar tanto pessoas cristãs como não cristãs. Agora, a bênção divina, ela está sobre a nossa vida. Nós podemos tomar posse dela ou não. Né? O entendimento é esse. Eu posso tomar posse completamente da bênção de Deus na minha vida ou não. Eu posso carregar a bênção, como por exemplo, você lembra do Isaac? Isaac, ele plantava uma semente, ele colhia 100 vezes. Mas não são todos os personagens bíblicos que tinham um ganho de 100% daquilo que faziam. Existiram pessoas na Bíblia, grandes homens de Deus, que tomaram essa posse dessa bênção e outros que não. Então existem vários aspectos em cima disso que a gente vai conversando ao longo do caminho. Sem querer me estender, eu vou passar a bola para a gente continuar essa conversa aqui. Fala, Raiza. Ô, Paulo, esse capítulo ele dá bastante ênfase, né, na graça comum, é um tema bem importante. E o que eu acho interessante também, que eu acho que vai até um pouquinho além de esforço, porque às vezes a gente pode estar numa situação assim. Eu me esforcei, sou de Deus, meu amigo que é ímpio pode ter se esforçado também, e aí no final ele se sobressaiu mais do que eu. Ou eu me esforço, mas o meu amigo ele não se esforça tanto e tem às vezes até mais talento do que eu, né? A história de Mozart e Salieri, né? E aí, como que fica isso? Porque a gente pode cair nessa questão e ficar frustrado em relação a Deus. E aí, qual é a questão? Para mim, o autor ele ilustra bem e responde, né, essa pergunta, né? Por que às vezes o ímpio é mais talentoso que um não ímpio, né? Que um cristão? E aí, para mim, é muito interessante porque ele retrata, né, a questão do imago Dei. Porque, apesar do pecado, todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que mudou isso é o pecado. Sem imagem e semelhança de Deus não quer dizer que você é filho de Deus, que vem da graça salvadora. Então, o fato de você ser imagem e semelhança de Deus reflete que você pode ter dons e talentos que uma pessoa que é cristã não tenha, e você pode se sobressair a ela. E ele dá ênfase, né, mais uma vez, a peça de Mozart e de Salieri, porque no contexto ali, Mozart era alguém totalmente depravado, alguém ruim,
e tocava muito bem. Já Salieri era alguém justo, né, alguém piedoso, e não tinha, apesar de tocar bem, ele não tinha o dom que Mozart tinha. E aí, se a gente não tiver essa compreensão, a gente acaba caindo num salmo que eu até li essa semana, que é um salmo que eu amo, porque volta e meia eu preciso cuidar no meu coração em relação a isso, que é o Salmo 73 de Asaf, que olhou para a riqueza do ímpio, e aí ele começou a falar assim, por que Deus está abençoando o ímpio, né? Ele fala assim, né, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. E aí a gente começa a se questionar isso e começa a ficar com o coração ressentido e frustrado em relação a Deus. Mas quando a gente entende que o meu próximo, ele é imagem e semelhança de Deus, e Deus distribui os dons dele, assim como na igreja, assim também é na seara, no campo, né, que é o mundo, ele distribui os dons dele conforme ele quer. Deus é soberano, e quem sou eu para questionar, né? Então, acho que às vezes tem até um pouco mais do que um esforço, né? Tem a questão de entender que às vezes Deus quis que aquele irmão, que aquela pessoa, que mesmo que não seja cristã, tivesse um dom e por algum propósito ele vai se sobressair até mais do que um cristão. Eu vejo dessa forma, não sei se para mim ficou claro assim, dessa forma, compreendi um pouco dessa forma, não sei se alguém discorda ou pensa um pouco diferente. É interessante que ele coloca esse aspecto em xeque. Ele nos coloca em xeque. Essa expectativa de que nós seremos os melhores profissionais por sermos cristãos, o que não é uma verdade. E ele mostra que Deus ele vai dar dons e talentos também a pessoas que não fazem parte do seu povo, a pessoas que não se submetem à sua palavra. São dons. Existem pessoas que são extremamente habilidosas, independente se tem ou não tem alguma se as pessoas se subordinam ou não à palavra. Mas o aspecto do dom, de fato, ele é irrevogável. Tem um trecho que ele mostra isso e ele amarra isso bem. Para mim, acho que foi uma síntese bem interessante. Fica na página 178. Ele coloca assim: sem uma compreensão da graça comum, os cristãos terão dificuldades em compreender porque muitas vezes os não salvos excedem os cristãos em termos de moral. Mas, se entendida corretamente, a doutrina do pecado significa que os cristãos nunca são tão bons quanto a nossa verdadeira cosmovisão deveria nos tornar. Da mesma forma, a doutrina da graça significa que os não salvos nunca ficam tão debilitados quanto a sua falsa cosmovisão quanto sua falsa cosmovisão deveria torná-los. As pessoas, embora não cristãs, embora talvez moralmente depravadas, é possível que elas tenham habilidades, que elas desenvolvam habilidades e que elas executem muito bem o seu trabalho. E o nosso papel enquanto cristãos, primeiro é observar, em relação à vida profissional, se ela executa bem o seu trabalho, vamos valorizar isso, independente se ela faz parte do povo de Deus ou não. De fato, é nosso dever valorizar isso. Outro aspecto é nós não cairmos nesse engano do Asaf, que a Raíza comentou. Não nos deixarmos ter inveja dessas pessoas, porque aquilo que Deus tem para nos dar, ele é mais sublime, embora talvez não alcancemos a mesma posição que aquela pessoa. E aí a discussão se nós estamos executando bem o nosso trabalho ou não, se nós de fato estamos performando bem o nosso trabalho ou não, ela é uma questão à parte daquilo que nós merecemos ou não merecemos. Olha, aqui, como a gente citou o exemplo do Mozart, em relação ao talento musical, você pode falar assim, Paulo, eu não tenho tanto talento quanto aquele meu colega que é do mundo, que é perdido, e talvez você possa cair no mesmo engano que o Asaf. E aqui é um alerta, não caia no mesmo engano que o Asaf, que a Raíza comentou. Você talvez olhe para o seu colega e fale assim, que adianta eu servir a Deus se eu não consigo, se eu não tenho o mesmo talento que ele? Veja, você não serve a Deus por conta de um talento. O teu serviço a Deus, a tua vida com Deus, é uma vida de salvação.
Ela é uma vida em que você buscou a salvação em Cristo, em que Deus te encontrou. Isso independente do talento. O assunto do talento, o assunto da excelência no trabalho, é uma conversa à parte. Se você precisa se dedicar um pouco mais para desenvolver uma habilidade, se você vai precisar aprender alguma coisa a mais, fazer um curso, ter alguma oportunidade que talvez você ainda não tenha tido, isso é uma outra conversa. Mas não desvalorize a virtude que é a boa virtude que é você se encontrar com Deus em relação a outros aspectos, como, por exemplo, o talento. Se você não performa bem o seu trabalho, se você não executa bem o seu trabalho, você não é aquele profissional de excelência, busque em Deus e se capacite para se tornar o melhor profissional que Deus quer que você se torne. Mas não fique se comparando a outros, inclusive para não abrir mão daquilo que é tão valioso, que é a sua salvação, que é muito maior, é muito mais valioso do que a sua vida, do que uma questão de talento profissional e de execução da sua profissão. A gente precisa separar e distinguir isso bem. O aspecto da graça comum, e nós entendemos através desse aspecto o seguinte: toda vez que algum agricultor, como ele cita nesse capítulo, ele executa bem o seu trabalho e ele consegue produzir alimento, independente da sua fé, Deus está agindo através dele para providenciar para nós alimento na mesa. Quando você pega um mecânico que executa bem o seu trabalho, independente da fé dele, Deus pode e quer te abençoar, providenciando um conserto, de repente, para o seu carro, ou uma manutenção para o seu carro, uma manutenção dos seus recursos, usando a vida daquele profissional. O aspecto que ele traz aqui a visão que ele traz aqui nesse capítulo, é de que Deus ele atua, dando providência, providenciando os recursos e as necessidades de toda a humanidade através do trabalho. Então, o trabalho ele tem um valor que é, através do trabalho, Deus ele providencia tudo na humanidade. Através do trabalho, tanto de pessoas crentes quanto não crentes. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto, e aí a gente não pode desvalorizar o trabalho daquelas pessoas que não são crentes. Outro aspecto, que ele comenta aqui sobre a graça comum, é que e ele vai trazendo vários textos para poder reforçar essa questão. Ele cita um texto de Isaías 28, em que ele fala assim: por acaso o lavrador que semeia, lavra sem parar? E aí ele fala um pouco sobre a qualidade do lavrar desse lavrador, do trabalho desse lavrador. E ele fala assim: pois o seu Deus o instrui como devia e lhe ensina. Por acaso o trigo é esmiuçado? Não. Isso procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Esse é o ponto que a gente estava conversando. Deus ele vai dar dons, talentos e conhecimento para aqueles que trabalham, independente se são pessoas que estão alinhadas com ele ou não. Mas Deus vai providenciar isso. E o que nos diferencia então na vida... o que me diferencia então na vida profissional de outras pessoas que não servem a Deus? A diferença é que aqui você pode ter a bênção divina na sua vida profissional. Deus ele pode te abençoar sim na sua vida profissional. O ponto é se você toma posse ou não, como a gente comentou. Lá, o Isaac, ele tinha, se você for buscar a história de Isaac, ele tinha uma bênção na vida dele que vinha também do Abraão, mas a bênção na vida de Isaac se manifestou de uma forma em que aquilo que ele plantava, ele colhia 100 vezes aquilo que ele plantava. Quer dizer, ele multiplicava em 100 tudo aquilo que ele tinha. E ele tinha uma bênção muito abundante. Só que nem todos os homens de Deus no passado, eles tiveram essa mesma bênção. Eles manifestaram a bênção de Deus dessa forma na sua vida profissional. Às vezes é uma questão de você tomar posse dessa bênção, mais do que falar assim, poxa, Deus não me abençoa. É questão de você tomar posse. Essa bênção está disponível para você na sua vida profissional. Mas não desconsidere de que Deus ele vai dar dons e talentos a pessoas que não são cristãs. E ele vai reforçar isso quando ele fala em Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Também fala sobre o Bezalel, que Deus encheu o Bezalel do Espírito do Senhor, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em todas as atividades artísticas para criar obras artísticas. E mais outras coisas que fala lá em Êxodo 31.
Ele também fala de Isaías 45 sobre o rei Ciro, que a Raíza comentou, que era um rei pagão, e embora a sua condição moral e espiritual, Deus o usou. Deus usou e escolheu que ele fosse rei naquela época, que ele liderasse a humanidade naquela época. Então, Deus ele tem o domínio sobre todas as coisas, ele é soberano. A nossa parte aqui, nós entendemos que a bênção que está sobre a nossa vida, ela pode potencializar tudo que nós temos. A questão é que nós precisamos nos submeter a ele. O que mais chamou a atenção de vocês aqui nesse capítulo? Ele é bem rico em mostrar esse aspecto. Eu particularmente entendo que Deus ele pode me dar a mesma bênção que Deus deu, que Deus pode dar para um ímpio. Se Deus pode dar ao ímpio capacidade, sabedoria para desenvolver algum projeto, para descobrir alguma coisa, Deus pode me dar também. A questão é, se eu vou me debruçar, se eu vou me entregar a Deus, eu vou pedir a Ele que me dê isso ou não. Se eu vou tomar posse dessa bênção ou não. Capacidade, como a gente falou, Deus pode dar para todos. E Ele dá liberalmente, inclusive. A palavra fala que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos liberalmente. E isso conversa bastante também com o que ele comentou aqui nesse capítulo. O que mais chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Tem a parte em que ele fala da cultura popular, da nossa reação em relação à cultura popular. Vocês prestaram atenção nessa parte? A forma como nós lidamos com a nossa cultura, com o nosso dia a dia, isso existem várias formas de o cristão ele lidar com a cultura do. Ele pode olhar e falar assim, a cultura é completamente pervertida, então ele se entrega a viver uma vida mais reservada, uma vida mais separada de toda a cultura, porque considera que a cultura ela está completamente contaminada. E, de fato, a nossa cultura, cada vez mais, ela tem ficado cada vez mais contaminada. Então, se abster de qualquer aspecto da nossa cultura, por exemplo, um teatro, às vezes um filme, seria pecado da nossa parte a gente ir no cinema e assistir um filme, por mais que aquele filme ele expresse alguns valores que não são bíblicos, seria errado da nossa parte ter contato com esse tipo de cultura? Ou, quando você compra, você acaba até valorizando algumas coisas dessa cultura. Seria errado a gente ter contato com isso? O que vocês acham? Fala, Bela. Oi, gente, deixa eu ver se agora eu consigo com a câmera. Deixa eu tentar. Não, fiquei de cabeça pra baixo. Esquece. Não, para nós é que tá de cabeça para cima. Para nós tá de cabeça para cima. Tá certo? Ué, será que eu tô sempre de cabeça pra baixo e eu tô achando que eu tô certa, gente? Para nós é que tá de cabeça para cima. Pelo menos para mim está. Amém. Peraí. Só um minuto, agora foi. Quando é uma coisa, é outra. Sobre a questão de cultura, um diagnóstico que a gente faz é que tá cada dia mais difícil, né? De a gente fazer qualquer coisa. E uma coisa que, quando eu era mais nova, meus pais sempre me diziam, como tá nesse período de festa julina, né? Junina, emenda na agostina também. Quando eu era mais nova, eu não tinha, né, discernimento, então eu queria dançar. Meu pai ainda não era cristão, minha mãe já era, mas, enfim, tinha toda aquela questão. E eu queria dançar na festa junina, porque eu achava que não tinha problema nenhum, né? Eu era uma criança, eu queria dançar. Chorava até que deixavam dançar. Enfim, mas o maior diagnóstico que a gente vê é que realmente a gente precisa se abster de algumas coisas. A palavra é clara quando nos deixa o recado, né, de que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu acho muito bom que a gente consiga ter uma visão com sabedoria daquilo que a gente consome. Hoje em dia, a gente ligar a televisão corre um sério risco de ser alvejado por imagens impróprias para qualquer idade. E o cristão, ele precisa, trazendo agora para o trabalho, é algo muito comum que as pessoas cheguem até nós e perguntem: ah, viu tal série ou tal novela que está em alta? Não vamos fazer propaganda, né?
Você viu propaganda de tal novela, que não sei o que, nossa, que legal. Mas são coisas que não podiam de forma nenhuma entrar na casa de um cristão, e em algumas casas de cristãos, infelizmente, está entrando. Parece que aquilo que é errado está se tornando comum. E isso realmente é algo de você observar. São crianças que lidam com alguns conteúdos que não podia de forma nenhuma, nem um adulto cristão podia estar consumindo tal coisa. E a gente vê algumas crianças utilizando esse tipo de conteúdo. E, infelizmente, a gente vê que no meio cristão se torna um pouco comum. O tipo de coisa que não podia entrar na casa do cristão, infelizmente, ainda vem entrando. A gente não... Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos por um período, mas não somos daqui. E é importante que a cultura, né, esse fruto do meio, aquilo que se tornou comum nesse país, que é nosso país, né, o Brasil, que isso não venha nos consumir. Que a gente consiga ter o discernimento de que está totalmente fora daquilo que a gente pode ter para nós. Se não nos edifica, se não louva o nosso Deus, está louvando a outro. E eu acho que isso é importante a gente sempre relembrar. E aqui a gente colocou. Então, devemos ter contato com a cultura ou não devemos ter contato com a cultura comum, a cultura do mundo? Sim e não. E aí o livro ele destaca 3 tipos de postura. Uma delas parece ser um pouco mais ponderada. Vou as duas que são um pouco mais radicais. Primeiro é a renúncia completa, aquilo que a gente estava comentando. Eu não vou ter contato com nada desse mundo. Então você não vai ter uma televisão, você não vai ter uma rede social, você não vai escutar nenhuma música do mundo. Se começar a tocar uma música, você vai tapar os seus ouvidos. Você vai ter um comportamento que vai ser um pouco mais radical nesse sentido. Essa pode ser uma postura. E tem muito cristão que tem essa postura. Outra postura, você não vai assistir um filme, porque afinal aquele filme ele retrata valores mundanos. Então você que é cristão, você não deveria ter essa postura. Essa é uma postura que a gente está colocando aqui, é uma possibilidade. Outra possibilidade é você agir de uma forma a consumir indiscriminadamente tudo que está na cultura. Então, eu assisto todo tipo de filme, eu tenho toda a rede social, eu vejo todo tipo de vídeo, eu ouço todo tipo de música, eu leio tudo, eu consumo tudo, e eu não tenho filtro para nada. É uma outra postura também radical, e talvez até um pouco ignorante. Ele coloca que existe uma terceira postura, em que a gente teria contato com a cultura em que nós vivemos por estarmos inseridos nesse mundo, mas nós observaríamos essa cultura de uma forma com discernimento a respeito da nossa cosmovisão cristã. E ele coloca isso na página 180. Ele fala que essa visão... tá. Deixa eu comentar sobre as outras duas. Mas basicamente você tem essa terceira postura em que você vai ter contato, mas você vai fazer alguns filtros. Para resumir, são essas três posturas. Eu não tenho contato com nada, eu tenho contato com tudo de forma indiscriminada e sem filtro, e eu tenho contato com algumas coisas e eu vou filtrando. O problema da primeira postura. Qual que é o problema da primeira postura? Alguém sabe me dizer? Vocês que leram o livro aí, leram esse capítulo. Qual é o problema da primeira postura? Eu vou fazer uma renúncia completa eu vou me desengajar da cultura e eu vou ignorar completamente a cultura. O que vocês podem me falar sobre essa primeira postura? É o melhor? Não é o melhor? O que ela tem de repercussão? Fala, Fábio. Creio que seria imediato, né, com o passar do tempo. De imediato, toda a questão de sociabilidade, comunicação dentre as pessoas iriam parar ali. A pessoa, em vários aspectos da vida, na cultura e necessidades mesmo, iria haver uma estagnação. Porque muitos dos meios que utilizamos de comunicação faz parte da cultura que as pessoas já estão acostumadas a viver
meios de comunicação, mas não só isso, produtos que a gente usa na nossa casa também passa por um processo que faz parte disso. Então, se abster totalmente de qualquer meio, digamos, secular, ou qualquer meio de pessoas ímpias ou coisas do tipo, nos tornaria incapazes de comunicação com até nossos próprios irmãos em Cristo, porque em algum ponto da vida, alguém que era ímpio fez algum trabalho que nos ajudou, indiretamente ou diretamente. Então, a primeira parte de comunicação já cortaria, depois entraria nas necessidades maiores e até um momento de estagnação. Interessante, interessante esses aspectos. É verdade, ficaria até mais difícil da gente se comunicar com as pessoas se nós não tivéssemos contato nenhum. E o que mais pode comentar? Talvez até sobre o capítulo ele destaca, o que o autor destaca sobre essa postura. Quem estava aqui na fila? Rayane primeiro? Fala, Rayane. Rayane? Ai, estava travado aqui, perdão. Então, acho que, como a Bela falou, né, sobre o versículo, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. A gente precisa de discernimento, sabedoria e equilíbrio, né? Porque existem coisas que não são para nós, mas tem Rayane? que é Eu acho que importante, né, travou. para nós como seres humanos. Rayane, travou. Voltou? Você pode repetir? Voltou agora. Mas pode repetir? É a internet. Então, como a Bela falou, né, sobre aquele versículo, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós precisamos de sabedoria para poder Você comenta. realmente. Oi. Voltou? Rayane, Travou? travou de novo. Tenta reconectar sua internet. E aí eu passo a bola para você, a palavra para você, e Tá. você retoma o raciocínio. Enquanto isso, deixa eu passar para a Larissa. Boa noite, galera. Então, nesse capítulo, né, nessa parte específica, o que mais me chamou a atenção, né, dessas visões que a gente tem do envolvimento com a cultura, é que ele critica tanto essa abstenção radical, porque quando você se abstém radicalmente, você perde até mesmo essa visão da graça comum sobre os outros, né? Ele faz um link com o subtópico anterior, né? E que aí ele cita Romanos capítulo 1, que eu acho assim um texto incrível, que ele fala, né, dos atributos invisíveis de Deus que são vistos em toda a criação, inclusive, né, sobre os ímpios, né, sobre aqueles que não temem ao Senhor. E também, né, na hora que eles vão exercer o seu trabalho, nas artes produzidas por pessoas que não são cristãs, né? A gente vê aí filmes, músicas que são muito bons, né? Que são muito boas, músicas muito boas, mas que foram ali escritas, né? Tiveram uma melodia, uma harmonia que não feita, né, por pessoas que não são cristãs. E aí o autor ele vai dizer que quando você se abstém totalmente disso, você perde a percepção dessa graça comum, né, essa percepção desses atributos de Deus, da beleza de Deus, escondida por trás do trabalho específico, ou, por exemplo, né, as artes, né, gente, quando você fala disso, você lembra muito da questão das artes e tal, e os cristãos seriam privados disso, né? Por exemplo, dentro do meio cristão, a gente tem muitos artistas talentosos, mas fora também, né? E que receberam graça de Deus para isso. Então, a gente seria, como alguém falou aqui no chat, bitolado. Ao mesmo tempo, também não dá para a gente se envolver totalmente com a cultura, até porque a gente tem muita coisa também que agride, que fere diretamente, né, os princípios, né, e os preceitos de Deus, né? A gente vê hoje em dia uma cultura cada vez mais sexualizada. A gente tem, por exemplo, músicas que fazem apologia à criminalidade, enfim. E aí, né, tá ali o filtro do bom senso e o filtro do próprio Espírito Santo que habita em nós, né? E que a gente tem que estar sensível a isso. Essa foi a parte que mais me chamou a atenção. Então, talvez o filtro ali seja um ponto interessante, né? Fala, Raíza.
Paulo, algo que eu acho interessante que ele fala também é sobre a questão de maturidade, né? De você ter uma maturidade espiritual para saber diferenciar aquilo que vai te aproximar de Deus, aquilo que vai te levar para longe. É como alguém aqui já falou, né? Você saber aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito. Você pode tudo, mas nem tudo é lícito, nem tudo vai te aproximar do Senhor. Uma vez acho que chegaram a perguntar até lá no grupo, né, se podia ouvir música secular, música do mundo, enfim, como se houvesse música extraterrestre, né? Não, gente. Mas, assim, eu penso da seguinte forma também, né? Tem a ver com a sua maturidade, a ver com a sua consciência perante Deus, né? Uns têm fé para comer legume, outros têm fé para comer carne. Se você não tem fé para determinadas coisas, e isso vai te fazer se sentir em pecado, não faça porque você está pecando, de fato. Então, cabe a você, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um, a gente como cristão tem que ter essa responsabilidade também de maturidade, e aí a gente precisa buscar essa maturidade, né, que o próprio Senhor nos orienta, a própria palavra de Deus nos orienta, para que a gente possa responder perante o Senhor e não ficar esperando que alguém venha dizer o que eu posso, o que eu não posso. A pessoa ali não tem esse critério sobre mim, não tem esse poder sobre mim, ela não sabe do meu interior para dizer aquilo que agride a minha fé, para saber como que está a minha maturidade espiritual. Então, eu acho que também essa questão, né, que ele fala do desengajamento parte muito de uma falta de maturidade e de conhecimento também, né? Que aí a pessoa acaba se sentindo insegura, porque ela não sabe o que é bom, o que é agradável, assim, ela não tem esse discernimento. Então, para ela, aí a forma como ela vê de se salvar, né, e de se santificar de uma forma totalmente incorreta, é se abstendo de tudo, né, indo para esse lado totalmente radical. Então, acho que às vezes o que nos falta é buscar maturidade também em Cristo e conhecimento, crescer em graça e em conhecimento, para que a gente possa saber aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Ele, aquilo que nos aproxima dEle e aquilo que nos leva para longe dEle. Essa postura que a Raiz agora estava comentando, e aqui eu queria puxar um ponto que vocês não comentaram. Ele mostra o seguinte: quando nós temos uma visão do pecado muito restrita, ele usa essas palavras, né? Uma visão estreita do pecado, nós achamos que apenas nos afastando, nos separando e vivendo essa vida mais monástica ou essa vida mais separada da cultura do mundo, isso vai nos trazer salvação. Só que a salvação não é conquistada dessa forma. Ela é recebida pela graça. Então, eu não vou ganhar a salvação por eu não ter contato com a cultura. O que vai me salvar não é não ter contato com a cultura. Contato nenhum. Entenda, não estou falando de consumir. Você pode escolher deliberadamente consumir um conteúdo que seja, como a Larissa que comentou, um conteúdo que seja pejorativo, um conteúdo que seja hipersexualizado, um conteúdo que faça apologia ao crime. Você pode escolher ou não fazer isso. Então você vai ter sabedoria nas suas escolhas. E ele fala até, na página 180 ainda, ele fala: a Bíblia nos manda fugir da tentação sexual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20. E a pessoa sábia edificará limites sábios. Então, sendo sábio, instruído pela palavra, você vai edificar esses limites de forma sábia. Mas enfatizar demais o afastamento completo da cultura provavelmente vai aumentar a chance de nós cairmos em idolatrias mais respeitáveis. Qual que é o ponto? Que isso me chamou a atenção aqui, eu não tinha parado para pensar nisso. Quando nós entendemos que o pecado ele está naquela música restrita, ou que ele está naquele filme, ou que ele está naquele produto cultural, seja lá qual for, ou num determinado tipo de festa, o pecado está restrito àquilo ali, de fato, eu me afastar, eu vou estar me afastando daquele tipo de pecado. Mas quando eu entendo o pecado de uma forma restrita, eu vou achar que eu vou me sentir seguro só por ter me afastado de uma festa, só por ter me afastado de um filme, só por ter me afastado de uma música. Só por isso eu vou me sentir seguro e salvo, achando que eu estou livre do pecado por conta disso.
Eu não estou livre do pecado por conta disso, porque o pecado ele é mais complexo do que isso. Ele perverteu completamente a natureza humana. Eu estou suscetível a pecar, inclusive, mesmo que eu não participe de determinadas festas, mesmo que eu não assista a determinados filmes, mesmo que eu não consuma determinadas músicas, mesmo que eu não leia determinados artigos, livros, escritos que sejam. Eu estou suscetível ao pecado, independente se eu me afastar dessas questões. Quer dizer, eu não estou livre de pecar porque eu não vou a festas, porque eu não assisto filmes ou porque eu não ouço músicas. Entende aqui que o ponto da maturidade é o seguinte: não é que, por isso, então eu vou à festa, eu vou assistir filme, eu vou ouvir qualquer tipo de música. Essa é a postura que a gente falou, que também é radical, que é uma postura de você consumir de forma indiscriminada tudo da cultura popular sem ter nenhum discernimento. Aí você está sendo tão ignorante quanto você acha que a outra parte é, por se abster de tudo. Você está sendo tão ignorante quanto. O ponto aqui é a gente conseguir observar de que, embora eu não consuma, eu me afaste, e de forma sábia, às vezes eu vou me afastar de uma festa, eu vou me afastar de um filme, eu vou me afastar de um vídeo, eu vou me afastar de uma música, porque eu não quero ter contato com aquilo por entender que aquilo vai me contaminar. Então é uma decisão deliberada. Eu não quero pôr coisas mais perante os meus olhos. Isso é um princípio sábio da palavra. Mas eu não estou livre de estar suscetível ao pecado por conta disso. Então, essa maturidade é que é só para quando você decidir se afastar dessas questões culturais com fins a não se contaminar, isso pode ser sábio da sua parte. Dependendo do que você tiver a fazer, isso pode ser sábio. Só não se engane de que você está livre do pecado por conta disso, porque o pecado ele é mais complexo do que um filme, do que uma música, do que uma festa, entendeu? Esses aspectos culturais. O chat aqui tá bombando, a galera não tá falando aqui, mas o chat tá bombando. E aí essa questão dos ídolos. Então, quando você se afasta desses aspectos culturais, a tendência é que o pecado, a natureza pecaminosa do ser humano, vai nos inclinar a buscar outros ídolos que sejam mais respeitáveis. E aí você pode buscar alguns ídolos que sejam mais respeitáveis. Talvez seja um orgulho. Você acha que você é o ministro. Você acha que você é a filha de Deus. Você acha que você é o líder. Você acha que você é a líder. Você se acha o filho, a filha. Você se acha, enfim, você se acha a pessoa. O eu pode ser um ídolo que você acaba criando. Embora você não tenha contato com produtos culturais, você acaba gerando outros ídolos. Porque o pecado, a natureza pecaminosa, ela vai te inclinar ao pecado o tempo todo. Independente se você tiver contato com a sujeira cultural do mundo ou não. Então você não está livre disso. Eu achei interessante quando ele destacou a natureza complexa e a orgânica do pecado. Ela faz parte da nossa carne. Ela nos inclina a isso. Vira e mexe, você vai estar inclinado a cometer pecado. Você vai estar inclinado ao pecado. E aí a gente só não pode se perder. Então a gente tem que tomar cuidado com esses ídolos mais bonitinhos, né, Larissa? Já passando a bola para você. Eu acho que esse ponto que você levantou agora é chave. E quando você estava falando também, eu meio que me lembrei, né? Porque, tipo, se aproxima muito dessa questão do legalismo e da libertinagem, né? Dessas relações de legalismo e libertinagem. Quando você, né, se priva totalmente da cultura, né? E aí se aparta de tudo e vive numa bolha, né? Já com uma visão legalista, você tende, então, a encontrar ídolos mais respeitáveis, né, que é como o autor fala, e especificamente quanto a isso, eu lembro de uma experiência de estar conversando uma vez, assim, num ambiente com uma pessoa cristã, que eu sabia que ela era cristã, ou que ela se dizia cristã, né, e a gente estava comentando sobre um fato que aconteceu, né, de algumas pessoas conhecidas que haviam se envolvido com coisa errada, com drogas e tal. E aí ela estava criticando muito, assim, falando dessas pessoas, mas falando assim, né, de uma forma, claro, que as pessoas fizeram era errado, mas falando assim de uma forma meio que, sabe, de uma forma meio pesada, assim, meio que julgando e meio que querendo se enaltecer, sabe, enaltecer a si e a sua casa como se fossem pessoas maravilhosas. Ao mesmo tempo,
em que, por exemplo, essa pessoa aceitava uma situação de fornicação dentro da sua casa. Então, tipo assim, até você tende até a ceder, né, no caso, criticar coisas que, na visão cultural, é ruim, né, e ao mesmo tempo você seleciona aquilo que é bom. Então, quando você se separa também da cultura, a gente corre muito mais risco de criar ídolos mais aceitáveis, como você falou, o eu, o orgulho, enfim, a gente vê aí várias pessoas cristãs, vários ministros, pastores que acabam caindo, né, por conta de se tornarem pessoas orgulhosas, né? Então, eu acho que é um ponto muito importante. Ou, né, desse envolvimento irrestrito, que está muito relacionado à libertinagem também, né? Eu posso tudo e vou fazer tudo. Não, eu posso tudo, mas eu tenho que ter sabedoria para filtrar algumas coisas. Não é nem esse aspecto da teologia liberal, ele é muito pernicioso. Ele traz a ideia de que você pode fazer tudo e de que está tudo bem, que Deus vai te perdoar. As coisas não são bem assim, né? Mas ao mesmo tempo a gente a gente tem que tomar cuidado. E acho que o ponto aqui, a mensagem principal que a gente pode deixar é que nós teremos uma tendência, nós seremos tentados, independente se nós nos afastarmos ou não dessas questões, desses aspectos culturais. A questão é, a palavra nos ensina de Romanos 12, falando que a gente deve renovar o nosso entendimento. Nós não devemos nos conformar com o mundo, mas devemos renovar o nosso entendimento para que experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, embora tenhamos contato com a cultura, e é inevitável, inclusive, que tenhamos contato com a cultura, nós precisamos renovar o nosso entendimento e agir com sabedoria, nos afastando de tudo aquilo que pode nos induzir ao pecado, nos aproximando daquilo que pode nos aproximar de Deus. Mas, por exemplo, eu não vou deixar de ouvir Beethoven apenas porque Beethoven tinha uma vida moralmente errada. Eu não vou fazer esse tipo eu não vou deixar de ouvir. Não, você está ouvindo Beethoven, você está no pecado por isso. Não é essa a interpretação. Não é a interpretação mais sensata que a gente pode fazer. E é inevitável, isso que a Larissa estava comentando, é inevitável. Quando nós nos afastamos um pouco mais da cultura e passamos a viver muitas vezes um pouco mais no ambiente da igreja, é inevitável que nós seremos tentados em outros aspectos. E veja, isso não é um ponto para a gente julgar. Ah, está julgando ali, vou julgar lá. Você está julgando, mas você está errado. A questão não é essa. Não é essa postura. Não estamos aqui com essa postura. A postura aqui é: tome cuidado, porque mesmo quando você se afastar de determinados componentes da cultura geral, você vai tender também a pecar de outras formas. Então, a questão do nosso pecado, nós precisamos ser redimidos do nosso pecado constantemente. E aí você pode ter, inclusive, uma outra postura que a gente não comentou aqui, que é falada como filmes, programas de TV, literatura, roteiros turísticos descontaminados e declaradamente evangelísticos. E nós muitas vezes nós priorizamos isso, porque nós não queremos nos contaminar com a cultura do mundo. E lembre que a cultura do mundo, ela também contamina. Vocês lembram do que a palavra fala? Que as más conversações, elas corrompem os bons costumes? Isso é real. Muitas vezes, quando temos contato com a cultura do mundo, se não tivermos cuidado de observar as coisas e de atentar com aquele filtro do entendimento do Evangelho, nós nos deixamos engajar também, às vezes até demais, nos deixamos contaminar com essa cultura mundana. Então, por mais que tenhamos contato com a cultura do mundo, e isso se torna inevitável no nosso dia a dia, nós precisamos tomar cuidado para não nos perdermos nela, não nos deixarmos contaminar com ela. Então, por mais que eu assista um filme, eu vou fazer alguns filtros. Eu vou observar, eu vou sempre lembrar da palavra. Na minha meditação diária, na minha vida devocional, eu vou estar sempre revisando. Então, de repente, naquele filme, eu fiquei animado com aquele ator, com aquela atriz, que teve determinado tipo de atitude.
E eu me encantei com aquilo. Mas quando eu vou meditar no meu privado, eu vou parar ali para meditar na palavra, eu vou ler um versículo que vai confrontar aquilo que aquela cultura me promoveu. Aquilo que a cultura me promoveu, e aí eu acabei adotando. Espera lá, aquilo que o filme ensinou não está batendo com a palavra. Então esse valor aqui que o filme promoveu, eu não devo abraçar, eu não devo incluir na minha vida. E de forma sábia, você vai podando. Você vai podando para você não se contaminar. Você vai renovando o seu entendimento em Cristo, e por mais que você tenha contato, às vezes, com alguma coisa que não é das melhores, tem algum componente ali pecaminoso, você vai podar aquilo ali. E vai ser sábio nas suas ações, para não adotar essa cultura. Mas esse aspecto da subcultura cristã alternativa nós usamos bastante. Eu prefiro ouvir músicas cristãs do que ficar ouvindo músicas mundanas. Se alguma música mundana traz algum tipo de cultura para mim, e aqui a gente vai fechar esse assunto logo, mas se alguma música mundana ela traz algum tipo de valor e ela fica buzinando na minha cabeça, vamos falar assim, aquele valor, por exemplo, vou ficar ouvindo funk? Eu não quero ficar ouvindo funk. Isso vai me contaminar, vai encher minha cabeça, vai perturbar um pouco o meu entendimento. Isso não vai me fazer bem. Então é uma escolha deliberada, eu não quero ouvir. Não quero ver. Vou escolher ouvir outras coisas que não vão me contaminar no outro sentido, mas sempre renovando meu entendimento em Deus, eu vou conseguir filtrar, vou conseguir podar tudo aquilo que eu não devia incluir na minha vida. Raíza, quer comentar? Não, foi sem querer aqui. Tranquilo. Eu acho que esse daqui dá muito pano para manga, como a gente fala, mas é interessante, esses aspectos eu achei interessante destacar. O William colocou aí, eu posso ouvir música que um amigo fez para homenagear a mãe, por exemplo. Claro, você pode realmente. Você colocou o provérbio 18:1 aqui também. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. De fato, a gente tem que tomar cuidado com isso. Avançando um pouquinho, ele fala da parte do dualismo versus a integração. E aqui já tem bastante assunto para a gente falar sobre o trabalho. O que é essa visão dualística de mundo e o que é a visão mais integrada de mundo? O que vocês observaram? Alguém pode me dar um panorama sobre o que ele fala? E aqui é o finalzinho desse capítulo para a gente avançar para o próximo logo. O que chamou a atenção de vocês nessa parte? Eu posso falar também, mas eu fico mais feliz quando vocês falam. Paula Fiaz, Rayane, William, Raíza. Essa questão do dualismo, né, a gente também falou bastante, acho que no início, né, sobre essa questão de viver uma vida dualista, né, que onde ele fala bem, né, sobre isso, né, você cria uma parede, uma separação entre aquilo que é sagrado e é secular, e você acaba vivendo uma vida dupla, né, então, de segunda a sábado, você vive a sua vida secular, e no domingo você vive a sua vida sagrada. E aí, é engraçado, porque Deus só está presente na tua vida no domingo, né? Então a gente acaba esquecendo daquela questão que a gente falou sobre o corandel, de você estar sempre diante do Senhor. E aqui eu até lembro também da situação da mulher samaritana, né? Que ela chega para Deus, para Jesus, e ela fala: onde a gente vai adorar? É onde os judeus falam, onde os samaritanos falam, né? E aí Jesus fala assim: olha, vai chegar um tempo, e o tempo é agora, que vocês me adorarão em espírito e em verdade, né? Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Então, a questão é onde você está, Deus também está. E não porque apenas somos representantes de Deus, é muito mais que isso, é porque a gente crê num Deus que é onipresente, é um atributo de Deus imutável. Então, ele está em todos os lugares. Ele está no domingo comigo na igreja e ele também está na segunda a sábado comigo no trabalho. Então, eu não preciso ter essa vida, né, de dualista, onde eu só estou servindo a Deus quando eu estou na igreja. Muito pelo contrário, meu trabalho é um ato de serviço também, como a gente viu aqui, né, e aprendeu sobre isso. Não precisamos separar a nossa vida sagrada da nossa vida
secular. Na verdade, a nossa vida é sagrada. Ela vai se manifestar em todos os lugares. Ele coloca que muitas pessoas elas acham que agradam a Cristo no seu trabalho se elas o tempo todo estiverem falando de Jesus. E não é que seja errado falar de Jesus o tempo todo, pelo amor de Deus. Só que, por exemplo, as pessoas acham que elas só devem escrever e fazer algum trabalho que fale de Jesus. Por exemplo, como é que eu posso executar a minha profissão o tempo todo falando de Jesus? Eu tenho um cuidado. No caso, eu sou médico, então eu vou ter um cuidado. Eu vou executar o meu trabalho. Se tiver alguma oportunidade, eu vou falar de Cristo. Tem várias pessoas que, inclusive, comentam comigo. Às vezes as pessoas percebem que eu sou cristão e pedem para orar, a gente ora. Tendo a oportunidade, a gente ora. Né? Mas não é que eu vou me abster de manifestar a minha fé toda oportunidade que eu tiver. Mas ele coloca que, às vezes, a pessoa ela acha que ela só vai conseguir executar mostrar que ela serve a Deus, agradar a Deus, se ela fizer, tudo que ela fizer for relacionado a Deus. E tem algumas pessoas que entendem dessa forma e elas executam. Por exemplo, alguém vai escrever uma música, ela vai escrever uma música para Deus. E amém, que assim seja. Que ela use os seus dons, os seus talentos. Se ela puder alinhar o seu trabalho com alguma coisa ministerial, que ela seja usada por Deus então, dessa forma. Mas não precisa compreender que a vida ela é dual, né, como a gente está comentando. Na vida e no trabalho lá no mundo, essas pessoas elas aceitam e encenam, sem nenhum espírito crítico, todos os valores fundamentais da cultura e todas as idolatrias do ego, máscaras de aparência, técnicas de liberdade pessoal, materialismo e outras características do individualismo expressivo. Esse é um trechinho que eu li, que retrata bem a postura de algumas pessoas, como a Raíza comentou, pessoas que, quando elas separam a sua vida com Deus, às vezes é só domingo, às vezes é um outro dia da semana, do seu trabalho, elas vão para o trabalho e elas se assemelham muito com os outros colegas de trabalho. Então elas manifestam idolatrias do ego, uma máscara de aparência, técnica, liberdade pessoal, materialismo e outras características do individualismo expressivo, como ele destaca aqui. Mas um ponto na cosmovisão bíblica, o evangelho ele reformula tudo. Então a nossa prática profissional, nós não seremos melhores ou piores profissionais porque somos cristãos. Mas a nossa prática, talvez o que diferencie não seja a técnica. Ele até comenta em algum ponto aqui desse capítulo, por exemplo, se você é um dentista e você vai fazer um canal, não tem nada que vai ser diferente da sua parte. Você que é um dentista vai fazer um canal, a sua técnica de fazer um canal no dente de alguém, talvez não te diferencie de uma pessoa que não é crente. Porém, os aspectos éticos, porém, o cuidado, talvez o carinho, a atenção, ou a motivação do teu coração em executar aquele trabalho, talvez seja diferente. E aí se reflete uma diferença entre você que é cristão e a pessoa que não é cristã. A intenção do teu coração ela vai ser diferente. E aqui a gente relembra, né? Os cristãos eles nunca são tão bons quanto as suas crenças corretas, quanto suas crenças corretas deveriam torná-los. E os não cristãos também nunca são tão ruins quanto as suas crenças erradas deveriam torná-los. Ele coloca aqui que adotaremos uma posição de apreciação crítica da cultura humana e as suas expressões em cada profissão. Nós precisamos aprender a reconhecer quais são os ídolos da nossa profissão, quais são os problemas que nós temos enquanto profissionais e aprender a corrigi-los. Bem como precisamos performar bem o nosso trabalho. Então, lembra daquele ministério da excelência que a gente comentou? Você precisa ser excelente naquilo que você faz, fazer com dedicação, com afinco, fazer bem aquilo que você faz, porque isso também vai louvar a Deus, vai representar bem Deus. Tem mais alguma coisa desse capítulo que queiram comentar? Senão a gente avança para o próximo. Eu achei um ponto também interessante, acho que vocês não comentaram não. Se a gente não tiver uma compreensão da graça, ainda naquele aspecto da graça, alguns cristãos eles acham que seria possível viver com autossuficiência dentro do próprio gueto cultural. Eu achei interessante isso, porque ele coloca logo em seguida alguma coisa que me toca um pouco. Alguns iriam insistir em que nos tratássemos unicamente com médicos cristãos, só lidássemos com advogados cristãos,
ouvíssemos apenas psicólogos cristãos, ou apreciássemos unicamente o trabalho de artistas cristãos. E é óbvio que todos os não cristãos são espiritualmente míopes. Porém, Deus os agraciou muitos deles com talentos também extraordinários. E aí é quando ele cita o Mozart, né? Então, embora pessoas que não refletem os mesmos valores e princípios, porque são míopes espiritualmente, Deus também pode usá-las e pode usá-las também para nos abençoar, de repente executar algum serviço. Um encanador, um empresário, seja o seu chefe, seu patrão ou seu empregado, Deus pode usá-lo para também te abençoar. Não despreze isso. Essa é a graça comum. Deus vai providenciar recursos para você, suprimento das suas necessidades pelo trabalho dessa pessoa também. Vamos avançar então para o capítulo 11? Bela, quer comentar? Você falou que corria muito contigo quando você atendia em Madureira. Aí terminava pregando e orando. Oi! Gente, acontecia muito, mas muito mesmo. Porque por muitas vezes as pessoas já chegavam lá já chorando. Porque elas não pediam somente um atendimento jurídico, né? Eles achavam que iam sair de lá com o problema resolvido. Mas vocês sabem que não tem como, né? O advogado não tem como resolver em 2 tempos um problema da pessoa. Aí eu lembro que eu usava essa frase. Então, a lei do homem vem até aqui, mas a lei de Deus pode te ajudar de um jeito diferente. Se eu posso orar pela senhora, aí pronto. Aí eu orava, aí eu começava a perceber que a pessoa não tinha somente, né, aquela questão jurídica, que na realidade era até muitas vezes simples de resolver. O que ela tinha era mais complexo. Por isso é como o Paulo mencionou, aproveitar as oportunidades que o Senhor dá e o Espírito Santo toca no coração, né? Ele fala, é como se realmente ele pudesse ouvir, fala de mim para ela agora. É agora, é nesse momento. E a pessoa dá a brecha, né? Parece até que a pessoa usa a primeira palavra de algum versículo e você já emenda. Não, porque na palavra está escrito isso, isso e aquilo. E é impressionante como Deus é perfeito. Acontecia muito. E assim, na nossa profissão, no momento que a gente estiver atuando, né? No nosso, cada um em seu local de trabalho, o Senhor sempre vai proporcionar um momento para a gente falar dele. Então é só realmente a gente estar em comunhão e aguardar o momento certo. A gente não precisa encaixar o tempo todo o assunto, porque o Senhor ele é perfeito até no momento. E é muito bom servir esse Deus por isso, porque ele cuida até do momento que a gente vai falar dele. Deus é bom demais. E no dia a dia ele vai nos dando sabedoria para a gente representá-lo bem. Em tempo e fora de tempo, né, William? O próximo capítulo, nós temos aqui uma nova direção para o trabalho, que é o capítulo 11. E aí, o versículo de Isaías 58, olha, acho que foi o versículo do meu dia. Eu estava meditando esse versículo aqui, é o versículo do meu dia. E depois eu explico por quê. No Isaías 58 fala assim: no dia em que jejuais, cuidais dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desamparados? Não é que vistas o nu, ou cubras e não deixes de socorrer o próximo? Isaías 58, versículo 3, 6 e 7. Eu até escrevi aqui no meu livro, bora jejuar? Porque quando eu estava lendo esse versículo, o que me chamou muita atenção é o seguinte: quando eu era adolescente, criança, adolescente, às vezes com muito mais tempo livre, eu tirava horas de jejum e eu achava que eu tinha que ficar 6 horas completamente dedicadas a Deus. Mas quando eu comecei minha vida profissional, muitas vezes falta tempo. E às vezes você se sente mal, porque faltam 6 horas direto para você conseguir estudar, para você conseguir meditar na palavra, orar. E às vezes falta. E às vezes você se sente mal com isso. Mas ele resgatou um princípio bíblico que eu já tinha ouvido há muito tempo, mas às vezes fica apagado. Quando você se dispõe a jejuar, o seu trabalho, executando bem o seu trabalho, quando você jejua, você inclusive muda a forma de executar o seu trabalho. Quer dizer, você se conecta melhor com Deus, você se liga mais a Deus,
e você vai executar seu trabalho de forma diferente. Isso me lembrou alguns assuntos que a gente vai tratar nesse próximo livro, a celebração da disciplina, que são das disciplinas exteriores. Ele, inclusive, separa aqui um capítulo, que é o capítulo 4 da parte 1, para o jejum. A gente vai falar disso no próximo mês. E aí eu vou deixar então essa bola para o próximo mês. Mas é interessante que Deus, ele pode, a nossa forma, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa rotina, nós podemos incluir, separar uma hora para poder meditar na palavra, para orar, e partir para o trabalho sem achar que a gente está quebrando o jejum. Na verdade, o jejum ele vai nos ajudar a modificar a nossa forma de trabalhar e vai nos ajudar, de repente, a repartir. Vamos ficar mais sensíveis a Deus para repartir o pão. Vamos ficar mais sensíveis a Deus para dizer não ao pecado. Vamos ficar mais sensíveis a Deus para soltar as cordas da maldade, para desfazer uma opressão, para pôr em liberdade algum oprimido. Deus vai nos usar também dessa forma quando nós separarmos o nosso tempo, e é importante. Mesmo que agora no próximo livro a gente vai falar bastante também desse assunto, para nós, quando nós separarmos um tempo da nossa vida para buscarmos a Deus com mais afinco. Voltando aqui agora ao assunto do capítulo, me desculpa que fugi um pouquinho, mas a nova direção para o trabalho. Eu com esse versículo base de Isaías 58. O que chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Nova direção para o trabalho. Quem pode me ajudar aí? O que vocês destacam desse capítulo para a gente poder andar? Fala, Raíza. Ô, Paulo, o que chamou a minha atenção bem no início aqui, né, é sobre a questão da corrupção que ele fala. Eu achei essa questão bem interessante, porque é um assunto que é bem discutido no nosso país. A gente sabe quais são as consequências, né? A gente vive as consequências diárias da corrupção em vários sistemas, né? A gente vive uma corrupção estrutural e a gente não vê, e a corrupção ela não é só a nível político, embora seja um dos níveis que mais geram consequência para a população, ela também ocorre nos níveis mais básicos, né, da sociedade, níveis bases, né, da sociedade. Então, essa parte me chamou muita atenção, principalmente quando ele trata ali ele trata os níveis de corrupção aqui, ele mostra os níveis de corrupção individual, né, na questão em relação ao indivíduo, o nível de corrupção nos sistemas públicos e privados, ele aborda essas três características. E o que me chamou a atenção é uma visão que às vezes as pessoas desenvolvem, principalmente no meio dos negócios, né, no mundo corporativo, que é uma relação de custo-benefício. Então, a empresa que não sonega, a empresa que é honesta, ela vai ter um benefício por si só. Porém, se você olha e a empresa que não é honesta, que comete fraudes, atos ilícitos, uma hora ela vai acabar sendo pega e vai acabar destruindo o nome da empresa, vai acabar tendo altos prejuízos, enfim. Então, a questão é que o próprio mercado se regula e aí você tem uma questão de custo-benefício, né? Então, para mim, custa muito nessa situação, né? Quando você analisa a questão de honestidade por custo-benefício, você vai pensar assim, custa muito para mim ser desonesto. Porém, se você põe nessa balança, às vezes você pode ficar numa situação, e a gente vê isso no mundo, que ser desonesto vai ser muito mais vantajoso do que ser honesto. Então, se você olha para essa questão de custo-benefício, pode ser que uma hora a sua balança tenha uma tendência para desonestidade. E aí você vai acabar sendo desonesto. E isso é ruim, porque a gente não deve analisar dessa forma, né? O autor, ele traz, a gente deve ser ético, honesto no nosso trabalho, porque essa é a vontade de Deus. Mesmo que isso nos custe o nosso trabalho, nos custe, às vezes, lucro, custe, às vezes, você ter que ficar num negócio onde você vai acabar saindo, de certa forma, em prejuízo. Enfim, então, é isso que ele traz, sabe? Você ser honesto por ser honesto, não por um custo-benefício. Eu achei isso bem interessante. E ele traz aqui vários assuntos muito interessantes mesmo. O que me chamou a atenção é um pacto, né, de Lausanne. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu não imaginava que era um pacto entre cristãos, e que fala justamente, tem até aqui o Conversation Lausanne,
Depois eu vou dar uma olhada, é um artigo que fala sobre isso, sobre uma convenção que teve, se eu não me engano, John Stott estava presente, que é um teólogo muito conhecido, e fala justamente dessa questão da corrupção. E ele aborda várias questões aqui, fala, né, que um país onde a corrupção é sistêmica, ele apresenta estabilidade política, ele não avança, não desenvolve. E aí ele traz essa responsabilidade para a própria igreja, de se posicionar até no combate à corrupção de forma clara, de ser ativa nessa questão que é muito importante. Eu achei muito interessante a forma como ele lida e trata com isso, chamando, né, os cristãos a essa responsabilidade. Um dos temas muito fortes aqui, então, é a ética. A ética no nosso comportamento do trabalho. E a Raíza fez um brainstorm aqui, trouxe vários pontos que ele vai abordando. Destacando aqui um a um. Me permita aqui destacar um a um. O primeiro ponto é sobre essa corrupção sistêmica que a Raíza comentou. E ele fez um levantamento e ele cita um vice-presidente do Parlamento Europeu. Foi esse homem que trouxe essa ponderação, que ele observou os países que tinham mais corrupção sistêmica. A corrupção vinha desde as empresas que sonegavam impostos, vinha desde governos que pediam propina, a empresas que pagavam propinas a agentes do governo para conseguir executar. E existem locais que, de fato, a corrupção é sistêmica. Vou dar um depoimento pessoal. Quando eu fui à Argentina com a minha família, a gente foi lá acompanhar um missionário numa missão lá na Argentina. O pastor estava comentando com a gente que se você for tirar o passaporte na Argentina, ou fazer qualquer tipo de documentação, o pessoal, os argentinos, a pessoa do governo, ela vai ficar esperando. Eu não lembro agora qual era a palavra que ele usava, mas seria... Eu não lembro agora a palavra, meu Deus do céu, faltou a palavra. Mas eles usam uma palavra que a pessoa fica esperando que você vá pagar ela a propinazinha. E aí ela fica olhando para sua cara te esperando. Você paga aquilo que é devido em relação ao valor do serviço que o governo presta, e ela fica olhando para sua cara e aquilo. É uma coisa normal, uma coisa naturalizada. Hoje a gente vê ao fundo onde a Argentina está entrando. A Argentina está afundando de uma forma vertiginosa. Eles estão vivendo uma situação muito complicada na Argentina. Quem não está acompanhando, depois vocês acompanhem. O poço em que eles mergulharam está sendo uma coisa desastrosa, infelizmente. Mas quando eu passei lá, 2 anos atrás, logo antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia estourar, a gente foi para a Argentina, com a minha família, e o pastor comentou sobre isso, falou que lá a corrupção é uma coisa sistêmica, as pessoas normalizam completamente essa questão da corrupção. Eu falei, olha, no Brasil não é tão diferente. Se você for em determinados locais, se você for prestar determinado serviço para o Estado, muitas vezes você vai encontrar com pessoas que vão te oferecer, vão requisitar a propinazinha, vão requisitar essa questão. E você vê onde o nosso país estava caminhando, né? Até alguns anos atrás. Porque a corrupção sistêmica, ela traz um prejuízo enorme para a nação. E isso, aqui esse capítulo ele traz. Ele fala que isso traz instabilidade política e traz pobreza na nação. Isso é uma coisa muito comum em países, principalmente países subdesenvolvidos. E que isso se torna esse suborno explícito, né? E essa busca de interesse próprio por parte de governantes e líderes políticos, isso atrapalha a vida do cidadão, de uma forma geral. Eu achei isso interessante. E a gente vê isso no dia a dia, como a Raíza comentou, os últimos anos do Brasil. Quem não tem um pouquinho de amnésia e conhece um pouquinho da história recente, os maiores escândalos de corrupção do mundo aconteceram no nosso país. Ou melhor, os maiores escândalos porque vieram à tona. Com certeza outros países têm outros escândalos que não vieram à tona. Mas no nosso veio à tona. E é muito gritante isso, a gente não pode esquecer. Mas isso também vem para o aspecto pessoal. Então, quando você está na sua vida profissional e você faz esse tipo de análise custo-benefício, a integridade ela é lucrativa. Eu gostei muito dessa frase. A integridade é uma coisa lucrativa. Às vezes, pode ser que, se você for uma pessoa que baseia a sua ética só no custo-benefício, como a Raíza comentou, você pode acabar lançando mão a alguma coisa que não é legal.
alguma coisa que não é íntegra. E aqui está o ponto. A nossa bússola moral, cristãos, a nossa bússola moral é fazer aquilo que é certo, independente se vai dar lucro ou não. Que a nossa bússola moral, inclusive, nos leva a assumir prejuízos. Se for necessário, assumir prejuízo, mas fazer aquilo que é correto. Isso é virtuoso, né? Que não pode ser só um discurso nosso, mas precisa ser uma prática na nossa profissão. Não só negar impostos, por exemplo, mas é muito mais do que isso. No dia a dia existem várias situações que nos levam a isso. E você pode valorizar, capitalizar o seu recurso, ganhar recurso, ganhar dinheiro na sua empresa, no seu trabalho, na sua profissão, sem precisar lançar mão a questões que não são éticas. E Deus vai te proporcionar essa oportunidade. Raiza comentou algumas coisas aqui, fez aquele brainstorm bacana. Eu não lembro aqui se ficou faltando algum tópico. Me tocou muito a história do jovem cristão médico, né? Toda vez que ele cita qualquer coisa disso, eu fico mexido. Porque ele fala de um jovem cristão médico, não sei se vocês conseguiram pegar essa parte do livro, do capítulo. Ele fala de um jovem cristão médico brilhante, num país em que, por lei, o cuidado hospitalar deveria ser gratuito a todos os cidadãos. Mas a realidade é que pessoas que tinham dinheiro, elas subornavam médicos e enfermeiros de forma rotineira para conseguir ter acesso ao serviço hospitalar que era gratuito. E as pessoas eram beneficiadas dessa forma. Esse jovem médico cristão, ele decidiu não receber propina. O resultado é que ele foi excluído do processo do cuidado hospitalar e ele teve que se mudar. Ele teve que, inclusive, mudar de país porque ele não atendia. Ele ficou frustrado, né? E ele acabou se mudando para outro país, deixando essa nação que precisava, como ele cita aqui, necessitava de habilidades e do compromisso dele com a justiça. Às vezes você vai precisar sair de algum local porque você está procurando fazer o que é certo. E não tem problema, a gente assume os riscos e cai em frente. Gostei muito dessa história aqui, é inspiradora. Para minha profissão, pessoalmente eu gostei bastante. Nós devemos então ser honestos, compassivos e generosos, não porque essas características são recompensatórias, mas porque são corretas em si mesmos. Porque agir assim honra a vontade de Deus e seu plano para a vida humana. Por mais que nós estejamos em desvantagem, precisamos agir assim. Fala, Raiza. Oi, Paulo. E eu entendi também, né? Eu sempre, quando eu leio alguns livros, eu me sinto meio que provocada e convidada a tomar determinadas atitudes, né? Então, eu achei assim que o livro é um convite, é um ato de cidadania, até a gente está em época de eleição, da gente questionar, né? E não digo apenas questionar, mas propor. A gente aqui na igreja está desenvolvendo trabalhos de política, por exemplo, os próprios deputados têm feito um trabalho com a juventude, onde eles abrem as portas para os jovens proporem projetos, né? Então, a gente buscar apresentar projetos que tramitam, e a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente na nossa questão política, né? Onde a gente sabe que projetos de combate à corrupção são dificultosos de andar, mas da gente conversar, a gente tem hoje muito mais acesso aos políticos que a gente votou, e, enfim, de pressionar, de perguntar como eles se posicionam nessas questões de combate à corrupção, enfim, então isso é muito importante, e para a gente mostrar que a igreja, sim, ela não está alienada aos problemas que a gente tem enfrentado, e que a igreja não participa disso, muito pelo contrário, ela se posiciona e tem um posicionamento conforme a palavra de Deus, e além disso, ela propõe meios, né, de combate à corrupção, ela propõe meios que vão revelar e manifestar a palavra de Deus nesse mundo de corrupção. Eu sinceramente, eu vejo a corrupção até como, lógico, como algo espiritual, a gente sabe que tem isso, e também como um devorador, sabe? Que vem, tipo assim, cortando, consumindo a riqueza do país, que impede o avanço, o desenvolvimento. Então, a gente, como cristão, precisa ter esse posicionamento e essa compreensão. E hoje em dia a gente tem meio, acessibilidade, lugares para debates até dentro da própria igreja. A nossa igreja é uma igreja que tem fornecido isso. Então, que a gente se interesse, que a gente se faça uso da nossa cidadania com sabedoria e sempre para a glória de Deus.
Se temos oportunidade, temos que participar desse processo de decisão, porque depois, se outras pessoas decidirem por nós, a gente não vai poder reclamar da decisão que outras pessoas tomarem, né? Pessoal, voltando aqui, eu estava aqui, tem um amigo que está tentando entrar, eu não sei quem está aqui na administração, se puder, aceita, é o André. Vou pedir para ele entrar e sair de novo, sair e entrar de novo, para poder participar aqui com a gente. Daqui a pouco ele vai entrar aqui. Então, só voltando aqui, resgatando a nossa conversa. Tem outro ponto aqui também desse capítulo, que eu achei interessante, sobre essa questão de custo-benefício. E para mim, eu ri quando eu estava lendo isso. Sabe quando a gente tem... cadê? Deixa eu só pegar aqui onde é que foi. Foi a Catherine. Aquela mulher que fez o prefácio aqui do livro, a Catherine. Certa vez ela falou para o pastor, ela trabalhava no mundo corporativo, ela foi trabalhar na igreja, ela disse que estava conversando com o pastor sobre alguns de seus contatos na cidade. E o pastor fez uma correção gentil para ela. Olha, você agora está no ministério, Catherine. No ministério, nós chamamos de pessoas, nós não chamamos de contatos. E isso eu achei muito interessante, porque na nossa vida profissional, a gente costuma colocar assim, fulano tá cheio de contatinho. Às vezes é para questão de às vezes é para questão de ter alguém para poder sair, às vezes é questão de namoro. Mas existem, eu tô falando assim, contato em relação cheio de contato. Na vida profissional a gente também tem isso. Fulano é cheio de contato, fulano é bem relacionado, fulano é cheio de contato. E o pastor, ele corrigiu a Catherine, que estava muito acostumado com esse ambiente de negócio, em que você não conhecia pessoas, você tinha contatos. Quer dizer, sempre é um contato em relação ao interesse profissional. É o tal do network, né, Bela, que a gente estava comentando. Então, você está cheio de contatos, né? Você é uma pessoa bem relacionada, você está cheio de contatos. E ele destaca aqui, né, expressões e práticas do mercado nos levam cada vez mais a racionalizar os aspectos da vida por meio da análise de eficiências. Então, as pessoas se tornam contatos que podem nos beneficiar. Clientes são reduzidos a globos oculares e carteiras. Funcionários são recursos para executar tarefas. E é muito fácil medir o valor dos clientes, funcionários e dos membros da igreja, até mesmo em termos financeiros. E dessa perspectiva estritamente econômica, a gente acaba se perdendo, né? E não é difícil que a gente trate de modo desigual as pessoas que não são iguais em termos de recursos, de possibilidades. Então, por exemplo, eu vou tratar bem aquilo que... eu não lembro quem é aqui do grupo, que até comentou isso, acho que foi na reunião passada ou retrasada, que ela trata todas as pessoas de forma igual. Não destrata ninguém, mas trata todo mundo de forma igual. E os colegas de trabalho dela tratam as pessoas de uma forma diferente, de acordo com o benefício que ela traz para a empresa. Foi a Cris, né? Ela comentou isso nas reuniões passadas. Que ela se viu tentada, as pessoas questionaram ela por isso, e ela falou, não, vou tratar todo mundo de forma igual, tratar bem, mas vou tratar todo mundo de forma igual. E o valor, a cultura dentro dessa área de mercado, dentro dessa área corporativa, do mundo corporativo, ou às vezes independente da sua profissão também isso existe. Você trata as pessoas como contatos, como clientes, e não como pessoas. Então, isso nos resgata, o princípio bíblico nos resgata a tratarmos pessoas como pessoas. Tratarmos bem todas as pessoas, embora sejam clientes, embora sejam colegas de profissão, tratarmos todas as pessoas bem e não destratarmos a ninguém, mas por um princípio, por um caráter, por um princípio bíblico, né? Eu achei interessante que ele tocou num ponto aqui que eu costumo ver no dia a dia, e eu acho que é muito comum. Todo mundo é contato. Alguém comentou aqui, né, o lead, não é isso? O cliente é o tal do lead. O que seria o lead? Vocês estão, no meu contexto, não estão acostumados com esse vocabulário. O que é o lead, Bela? Raiza, o que é o lead? Você O sabe? lead é tipo... algoritmo, né? Então, hoje em dia, você vê as coisas como algoritmo, aí você tem, tipo assim, as taxas de conversão. É bem do marketing digital O mesmo. lead. Pode falar, Gente, Bela. eu saí de um ambiente que estava um pouquinho mais violento. O lead, principalmente no âmbito da corretagem, é tipo o conjunto dos clientes.
Aí Isso quando vai aí. fazer o contato com uma listagem grande, eles já remetem, um lead de tal local. Aí o cliente já vira lead. Remetido realmente, colocado numa caixinha de organização de acordo com um determinado local. Você vê que isso é muito comum, né, no mundo do trabalho. Não só no mundo corporativo, mas no mundo das vendas também, como vocês estão comentando. E às vezes a gente desumaniza as pessoas, a gente deixa de tratá-las como pessoas e passa a tratá-las como contatos. Ô, Paulo, aproveitando essa questão que você está falando aí, aqui ainda nessa parte do Evangelho e o Trabalho, logo depois que ele fala dessas questões da corrupção e da ética, ele entra assim num conjunto diferente de virtudes. Ele fala que justamente essa questão, né, de humanização, que é o diferencial do cristianismo, porque todas as culturas ou cosmovisões antigas, né, tanto do Ocidente quanto do Oriente, antes do cristianismo, viam as pessoas como um ser impessoal. E aí o cristianismo ressignifica isso, e ele até traz aqui São Tomás de Aquino e tal, apresenta isso ao Oriente como algo, e ao Ocidente, né, e foi a cultura, a cosmovisão predominante em determinado tempo da Europa, enfim, porque ela traz um conjunto ético muito melhor, né, e pessoal, algo que um Deus, né, e parte da estrutura de que Deus criou por amor para se relacionar. Não é algo por acaso que aconteceu, um ser impessoal que não tem propósito, mas muito pelo contrário. Nós somos seres que fomos criados por um Deus que deseja se relacionar. E isso é desde o início. A gente, por exemplo, você tem a Trindade. A Trindade se relacionava desde o início. Então é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona. E aí o cristianismo muda essa cultura, né? Traz essa nova visão de um Deus pessoal que se relaciona, que tem um propósito na criação, que ama a criação e eleva o padrão de amor, né? Que Platão trazia ali, as questões do amor, das virtudes cardeais que eles falam, como elevando o padrão do amor a ponto de mandar você amar os seus inimigos, né? Sendo que a vingança era uma virtude. Como você vai amar aquele que te desonra, aquele que te põe numa posição inferior, naquele que te põe numa posição de desvantagem, naquele que, se puder estar contigo, ele vai te matar? Como assim? E o cristianismo, ele leva isso a ponto de mandar você orar por essa pessoa, apresentar ela no grau mais divino, que é diante de Deus. Então, é por isso que o cristianismo é diferente de tudo, né? Ele sempre eleva, por mais que ele até traz aqui a questão da abolição do homem, que é um livro interessantíssimo de C.S. Lewis, e ele apresenta, por mais que as outras cosmovisões, religiões apresentassem virtudes que são boas, elas não têm o padrão do cristianismo, que é um padrão muito elevado, por sinal, que se a gente não depender de Deus, né, do Espírito Santo, a gente não consegue cumprir, porém é algo que traz a realidade do céu na terra, porque é algo muito elevado, que é algo que é divino. Então, essa é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões, apesar de ser a verdade absoluta, né, porque a gente assume isso, senão a gente ia ser qualquer outra coisa. O cristianismo, ele também é excludente, né, então ele se assume como uma verdade absoluta, e acaba excluindo todas as outras religiões. Mas isso não quer dizer que há coisas boas em outras religiões também, porém não apresenta a verdade como um todo. Elas acabam enxergando parte, tem valores que são valores que ele até coloca, nesse capítulo é no próximo, que ele coloca como virtudes cardeais, ele até cita o Platão, que o Tomás de Aquino analisou, como justiça, coragem, temperança, prudência, são valores cardinais que ele coloca. Mas o Platão, ele destaca e acrescenta a fé, a esperança, o amor, que são virtudes cristãs, exclusivamente cristãs. E que, inclusive, eu não sei se aqui nesse capítulo, se é no próximo, ele vai falar sobre sobre esses valores construindo até os direitos humanos. Eu acho que nesse capítulo, o pessoal da advocacia aí vai ficar bem animado, com certeza. Porque inclusive, nós tivemos essa modificação. Os valores,
os direitos humanos, eles foram construídos a partir das virtudes bíblicas, das virtudes cristãs. Eles modificaram completamente a forma da humanidade, do Ocidente, enxergar o que uma pessoa tem direito, o que uma pessoa não tem direito. Quando a gente fala, quando a gente vê as pessoas comentando, porque não, os direitos humanos, elas na verdade estão arrogando para si um discurso que tem como fundamento a palavra de Deus, tem como fundamento as escrituras. Então, quem são aqueles que originaram os direitos humanos? É o nosso lado. Somos nós cristãos. Uma vez Não até apenas, Paulo, desculpa te cortar, mas não apenas os direitos humanos, mas a liberdade de expressão e tantas outras questões são fundamentadas nos princípios cristãos judaicos, né? Então, as pessoas aí acabam revogando uma coisa, né? Militando contra esses princípios, mas que garantem ela justamente estar militando contra, entendeu? Pois é, a liberdade de expressão, até o próprio conceito de Estado laico. Uma vez eu comentei isso num grupo jovem. O pessoal não sabia que a ideia de existir um Estado laico, não um Estado laicista, mas um Estado laico, isso foi um princípio protestante. Foram os protestantes que iniciaram com essa ideia. E tem muita gente que, para se colocar contra nós, contra os cristãos, tentam colocar, não, porque o Estado é laico. Mas, amigo, pera lá. Você está usando a ideia de forma deturpada. Nós temos a ideia original de Estado laico, que ela é virtuosa, que ela tem a sua perfeição aí. Então não venha arrogar para si um valor que não é seu. O valor é bíblico, o valor é nosso. Que eles são incoerentes até na hora de se defenderem. Na hora de defender a si próprio, eles erram. Enfim, só um breve comentário. É um desabafo, é quase um desabafo coletivo aqui nosso. Mas Pois é. Mas é interessante que os valores todos da sociedade ocidental foram construídos a partir da palavra. É interessante que nós saibamos disso, porque quando nós estudamos mais a palavra, nós nos tornamos pessoas, inclusive, mais alinhadas com o sentido original dos direitos humanos, né? Aquilo que é mais virtuoso, porque, de fato, a palavra ela tem uma virtude inenarrável. As virtudes, um cristão que ele vive plenamente as Escrituras, ele se torna uma pessoa, de fato, diferenciada. As outras pessoas percebem. Se a gente decidir, no nosso coração, vivermos a plenitude das Escrituras, nós vamos ser pessoas diferenciadas. Não por mérito próprio, mas é porque Deus constrói isso em nós. Deus nos modifica. O Evangelho muda a nossa forma de viver, a nossa forma de ser. Inclusive, obedecer às autoridades, como o William está comentando aqui no chat. Né? E aí eu queria perguntar para vocês o que mais que chamou a atenção de vocês nesse capítulo da nova direção para o trabalho. Eu destaquei alguns pontos aqui que a gente estava conversando, mas com certeza vocês têm outros pontos aí também. Então, o que mais chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Oi, Paulo, tem uma parte aqui que mexe muito comigo, ela é toda grifada. Diz assim, Onde que é? na página 193, o último parágrafo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, dizem que ninguém jamais chega ao fim da vida desejando ter passado mais tempo no escritório. Até certo ponto faz sentido, claro, mas existe uma perspectiva mais interessante. No fim da vida, será que você achará que teria sido melhor investir mais tempo, ânimo e habilidades em ambientes e produtos que ajudariam as pessoas a oferecer e receber mais amor? Sua atual trajetória profissional levaria você a responder sim a essa questão? Isso mexeu muito comigo, porque ele te faz pensar sobre o futuro, mas a resposta reflete, né, te remete às suas atitudes do agora. Então, será que às vezes, talvez num leito de morte, né, no fim da nossa vida, a gente vai chegar e vai falar assim, poxa, eu podia ter trabalhado melhor, eu tive essa oportunidade, eu acabei desperdiçando por procrastinação, por negligência, enfim, né, tem um tempo que é tarde demais. Será que eu vou chegar nesse tempo e vou me arrepender daquilo que eu poderia ter feito e não fiz? Eu achei isso muito interessante. São reflexões profundas, né, a respeito do nosso propósito de vida, o que nós estamos fazendo aqui, onde nós estamos investindo tempo, ânimo, habilidade.
Nós precisamos investir em alguma coisa que de fato tenha valor para nós, né? E tenha valor futuro. Não só valor presente, mas valor presente e valor futuro. E vocês, galera? Tem uma galera que tá tão quietinha, tá tão tímida aí. Fiquem à vontade para comentar também. Gosto muito da participação de vocês. O que mais chamou a atenção de vocês aqui nesse capítulo? Um público diferente, tem um outro subtópico também, sobre uma fonte diferente de orientação, fala sobre a bússola moral. Tem uma parte, Paulo, que é muito interessante, que ele trata sobre a questão da escravidão, que eu acho sensacional, porque muita gente fala que a Bíblia defende a escravidão. E aqui ele vai discorrer sobre esse assunto, né, sobre... É muito mais sobre uma questão de trabalho, né? Porque aí a pessoa fala assim, a gente viu que o trabalho é bom, agora é questão de relacionamento entre servo e senhor. Então, a Bíblia reformula isso e ela não ataca. O problema não é o trabalho, o problema é o relacionamento entre o servo e o senhor. E se esse relacionamento é visto a partir de uma perspectiva de graça, a gente tem um exemplo de Onésimo e também do outro que fugiu, que Paulo manda receber ele novamente, só que agora não como mais um escravo, mas como um irmão em Cristo. Olha como é que muda ali a perspectiva. Acho que é Onésimo. E tem um outro lá que eu não me recordo o nome. Mas é muito interessante essa parte aqui, e ele fala sobre essa questão da escravidão, e, enfim, é muito interessante. Não vai dar para a gente discutir isso, não sei se terminamos hoje, enfim, mas, assim, se caso terminarmos e precisarmos pular para o próximo livro, eu aconselho que a galera dê uma olhada aqui, que é muito interessante. Ele dá alguns conselhos, tanto aos empregadores quanto aos empregados. É muito legal. Eu acho que a gente não vai conseguir avançar, não. Pelo tardar da hora, a gente só vai conseguir completar esse capítulo aqui. E vai deixar o início da próxima reunião para o último capítulo. Não vai ter como. Mas é interessante, quantas vezes a gente já não foi questionado, se você ainda não foi, talvez um dia você seja, sobre esse aspecto, né? A relação do trabalho do empregador e do empregado. Ele comenta lá na página 200, é bem profundo. Mas os conselhos principais são que os empregados eles devem trabalhar de forma incondicional, com sinceridade de coração. Não devem fazer só o mínimo que é necessário para não ser punido, né? Deve se empenhar, independente se tem supervisão, se não tem supervisão. O trabalho ali deve ser colocado o coração no seu trabalho. E, de outra sorte, ele coloca aos empregadores diversos outros conselhos. Tem mais conselhos aqui também para o empregado. E para os empregadores, ele fala que os patrões também são escravos, só que são escravos de Cristo. E aí eles devem atender a um conceito que é extraordinário e radical, principalmente para aquela estrutura de sociedade, que é comportem-se entre seus escravos como se vocês fossem escravos também. Fazei o mesmo, né? Do mesmo modo. É muito rico essa parte. Mas, resumidamente, ele quebra completamente esse paradigma e essas mentiras que às vezes falam a respeito do Evangelho, dizendo que o Evangelho defende a escravidão. Não defende. Essa questão, Pablo, é de Onésimo, é na carta de Filemon. Então, aqui embaixo, nas notas, a nota quase toma uma página inteira, mas é muito interessante. Ele faz uma leitura ali da carta de Filemon, ele traz algumas pesquisas, alguns comentários bíblicos interessantíssimos sobre como a gente deve ver essa questão, que muitas das vezes é retirada de contexto ou é interpretada errada por pessoas que querem ler a Bíblia com uma ótica moderna, né, da situação atual, para poder utilizar vários contextos aí e muitas das vezes acaba gerando dúvida no coração de crentes, de cristãos sadios, né, mas porém que não tem esse conhecimento e não tem uma interpretação correta do que a palavra de Deus fala. Então é muito interessante, acho que vale super a pena você pegar e tirar um tempinho para ler isso daqui. Eu queria ter mais tempo para a gente poder aprofundar, mas eu sei que a nossa hora já vai tardando. Eu vou deixar então para cada um faça a sua leitura em casa e a gente pode até retomar esse ponto aqui na próxima reunião, até pelo tardar da hora um pouquinho. Tem algum outro aspecto aqui desse capítulo que chama a atenção de vocês? Pelo tardar da hora a gente já vai terminar a reunião.
De repente a gente pode até resgatar isso um pouquinho melhor, com mais detalhes na próxima reunião. O pessoal está calado hoje. Larissa, Bela, Flávio, Douglas. Fiquem à vontade, gente. Alguma coisa destacou mais para vocês? Esther, William? Eu tentei não atrapalhar o resultado útil da reunião, já que o foco era concluir o livro. Não, hoje não vai ter como. Hoje não vai ter como. A intenção era essa, mas não tem como. Não atrapalhar o resultado útil do processo. Não vai atrapalhar em nada. Pode comentar. A gente só vai finalizar aqui o raciocínio em cima disso. Se tiver alguma coisa que te destacou, que você queira comentar, fica à vontade. Se tiver, Bela, fica à vontade. Só uma ideia que me veio à mente, e a gente discute um pouquinho mais na nossa reunião interna, logo após o fim da reunião. Eu acho que seria bacana se no nosso próximo encontro a gente conseguisse fazer a finalização desse livro e talvez já dar uma pincelada no próximo. Seria bacana se a gente conseguisse fazer esse link. Vai ser uma introdução, né? A gente tem como falar do prefácio de introdução na próxima reunião e se restringir um pouquinho a isso. Talvez o primeiro capítulo não vai avançar tanto na próxima reunião. Aí a gente não ia ter aquela depressão pós-livro, né? Quando o livro acaba, a gente fica uns 5 minutos olhando para a parede, esperando a alma voltar pro corpo. Não vai ter essa depressão pós-livro, não. Com certeza. Gente, eu acho que a gente acabou conseguindo abranger bastante coisa a respeito disso, mas eu acho que a principal mensagem desse capítulo, então, é sobre nós vivermos e praticarmos a nossa profissão e de forma ética, de forma correta, né? Vivermos baseados também em princípios. Não fazemos apenas esse cálculo. Acho que esse capítulo ele trouxe bastante isso, né? Confrontou um aspecto da nossa vida profissional que a gente comentou aqui um pouquinho antes, que é a questão de eu ter contatos, eu não conhecer pessoas. Eu conheço contatos. Sempre eu vou olhar para as pessoas em como elas podem me beneficiar, em vez de olhar para as pessoas como seres humanos, como pessoas em si, que são a imagem e semelhança de Deus, e que Deus pode usar assim para me abençoar, e assim como Deus pode me usar para abençoá-las também. Mas não olhar sobre essa perspectiva única de contato, de lead, como vocês comentaram, o cliente. São pessoas a quem eu vou prestar um serviço, são pessoas que eu vou cuidar, no meu caso como médico, são pessoas que eu vou tratar, são pessoas e são filhos de Deus, refletem a imagem e semelhança do Senhor. E essa ética cristã dentro da nossa profissão, ela é importantíssima. A gente não lançar mão à corrupção, não dar a nossa mão à corrupção, permanecermos firmes e assumirmos, inclusive, os riscos e prejuízos, se for necessário. Isso é importante, porque nós não devemos abrir mão dos nossos valores. Tem mais alguma coisa que vocês queiram destacar? Raíssa, tem mais alguma coisa que queira destacar dessa parte de ética cristã na nossa profissão? Paulo, assim, é um capítulo que, tipo assim, tem muita coisa, né? Então, assim, a parte que mais me interessa mesmo é essa questão que eu falei sobre a reflexão que ele faz, né? E também a parte sobre o trabalho, dessa perspectiva, né, de trabalho escravo, da relação do empregado e empregador, que às vezes o nosso foco é totalmente errado. O nosso foco é no trabalho e não na relação, né? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas é basicamente isso. Às vezes é um pouco abstrato, mas às vezes a gente olha assim, mas esse trabalho não é tão legal e tal. E às vezes não é o trabalho, mas é a relação entre empregado e empregador. E eu acho que é isso que o evangelho vai mudar, né? É lógico que ele muda conforme a gente leu a nossa relação com o trabalho em si, mas também a relação de empregado e empregador, a relação do homem, né? Então, essa é a questão que me chama mais atenção nesse capítulo. E aí o Tim Keller aproveita essa questão da Bíblia, né, de Onésimo, na carta de Filemão, e ali traz de forma muito clara e expositiva o que realmente aquela passagem quer nos mostrar. Amém.
Então vamos tomar essas lições e levarmos para a vida. Pessoal, pelo tardar da hora, o que a gente comentou hoje foi o capítulo 11, nova direção para o trabalho, o capítulo 10, novo conceito de trabalho. Nós abordamos vários aspectos da nossa vida profissional, da observação da graça comum, de como Deus pode dar dons também e talentos a pessoas que não são cristãs. E lembrando que nós somos filhos de Deus e nós podemos pedir a Ele sabedoria que Ele dá a todos liberalmente. Então não nos falta oportunidade. Sendo filhos, estamos sentados à mesa, podemos receber de Deus essas bênçãos. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa reunião. E aí, semana que vem, então, fica como nosso alvo comentar o último capítulo aqui desse livro e fazer uma introdução e já passando para a celebração da disciplina, que é o nosso próximo livro, aqui do Richard Foster, Celebração da Disciplina, O Caminho do Crescimento Espiritual. É um best-seller, um dos 10 livros que mais impactou o Evangelho no século passado. Eu já quero, então, combinar com vocês aqui o seguinte. Vamos deixar para a semana que vem o prefácio, a introdução e o primeiro capítulo. Prefácio, introdução, primeiro capítulo. E depois a gente avança aí. O livro ele é dividido em 3 partes. Disciplinas interiores, disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias. E talvez a gente consiga, não sei se, talvez um por semana, quem sabe. Hoje assim a gente consegue. Mas vamos ficar com a mensagem de hoje, então, desses 2 capítulos. Foram importantes para a gente refletir sobre a forma que nós estamos agindo no trabalho, a forma que nós agiremos no nosso trabalho, procurando viver a vida, vivermos como cristãos, representarmos Cristo no nosso dia a dia, exercendo o ministério da excelência que a gente comentou na segunda parte desse livro, executando bem o nosso trabalho, mas agora já tendo essa nova perspectiva, esse novo conceito de que o trabalho é um produto, é um meio pelo qual Deus nos dá providência. Deus providencia o nosso alimento, Deus providencia o nosso recurso, Deus providencia a necessidade de toda a humanidade, e é uma forma de graça comum que Deus traz à humanidade. Então vamos receber essa graça comum, vamos viver essa graça comum, e não vamos deixar a nossa mão se lançar à corrupção, a qualquer tipo de distorção, vivendo a nossa vida não como aquele dualismo que a gente comentou, mas vivendo a nossa vida plena. Somos filhos de Deus, vamos viver como tais, independente do ambiente que a gente esteja. Amém? Vamos fazer uma oração então para agradecer a Deus? E a gente finaliza aqui nossa reunião. Você também que está em casa, está nos acompanhando, ore junto conosco. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, mais uma reunião aqui do Clube Leitura e Graça, em que o Senhor fala ao nosso coração, aqui nesse momento de compartilhamento, de entendimento da leitura. Quantas reflexões interessantes e oportunas o Senhor nos traz, para nós modificarmos o nosso procedimento, para nós refletirmos a forma como nós enxergamos o nosso trabalho. Nós conversamos tanto, Senhor, semana passada, sobre cosmovisão, como nós enxergamos o trabalho, como nós enxergamos a nossa profissão. E aqui, Deus, também é uma oportunidade agora de nós exercermos a nossa profissão sob uma perspectiva bíblica. Não nos permitirmos nos afastar da cultura, como a gente comentou, mas modificá-la, mas transformá-la, transformar o nosso entendimento, renovar o nosso entendimento em Ti. Assim, Deus, como também colocamos a questão ética, vivermos de forma que o nosso procedimento não escandalize ninguém, mas que o nosso procedimento reflita um bom procedimento daqueles que representam Cristo. Senhor, assim nos ajude, meu Deus, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou aqui nessa reunião. Pai, eu sei que ao longo da reunião o Senhor toca o coração de cada um, existem mensagens, existem frases que são faladas aqui, são compartilhadas, que tocam o coração de cada um, que Deus, dessas mensagens que ficam, elas sejam guardadas como um bom tesouro no coração aqui de cada um, e que ao longo da semana nós passemos a praticá-las, nós passemos a executá-las, para a honra e para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui crescendo em graça, crescendo em sabedoria e crescendo, meu Deus, na tua virtude. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para você que vai ficando aqui dessa gravação, depois pelo YouTube, um forte abraço. Esteja conosco semana que vem para finalizar, então, o último capítulo aqui desse livro do Tim Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, e iniciar a nossa próxima leitura. Avançando, então, daqui para cá, nós vamos avançar, finalizar a primeira leitura e avançar para a próxima. Celebração da Disciplina é um livro que promete muito, vocês não podem perder.
vamos falar sobre vida devocional, vamos falar também sobre a importância de nós termos uma comunhão com Deus no nosso dia a dia e como que isso se reflete de forma muito profunda na nossa vida cristã. Isso vai te marcar, isso vai modificar a sua visão sobre a sua comunhão com Deus e tenho certeza que você não pode perder. Então fica aqui o nosso abraço, até a próxima semana e tchau, tchau. Que Deus abençoe.